O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. O assunto que me traz aqui hoje guarda relação, ainda que de forma indireta, com estudos que venho fazendo há pelo menos 30 anos. Sou professor, jornalista, ambientalista e espírita com sangue paranaense e tenho muito orgulho de ver essa terra ser palco de lutas importantes como a que não permite o fracking, a exploração de gás de xisto no subsolo do Estado, podendo, portanto, evitar o comprometimento do lençol freático e da qualidade do solo no Estado produtor. E é sempre bom a gente ver que há pessoas desse Estado atentas ao risco do desaparecimento das espécies nativas de araucária que resistem bravamente. Portanto, o Paraná é palco de lutas em favor da vida, em favor do equilíbrio ecológico. E eu hoje vou começar a minha fala lembrando de uma foto, uma imagem. E peço para o pessoal que está reproduzindo conseguir disponibilizar o retorno para mim. Obrigado. 52 anos que completou-se em 2018 essa imagem. Ela foi registrada da janelinha da espaçonave Apolo 8, na véspera do Natal de 1968. Por que eu trouxe essa imagem? Porque ela determinou, segundo os historiadores, um abalo importante no psiquismo da humanidade, que pela primeira vez, ao ver a imagem da Terra vista do espaço, se deu conta da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade na casa planetária. Não por acaso muitos astronautas voltaram do espaço, se engajando rapidamente nos movimentos pacifistas ou com novas disposições religiosas, porque eles viram que nós somos pequenininhos na vastidão da imensidão do universo e não tem plano B, não tem outro planeta para nós nesse momento. Essa é a nossa casa planetária. Nós temos que nos entender para não acelerar a depredação, a destruição, a devastação dos recursos naturais fundamentais à vida. Essa imagem ajuda a compreender os limites do planeta e como nós precisamos prestar atenção a isso. 111 anos antes, a codificação da doutrina espírita trouxe informações preciosas que remetem ao nosso conhecimento do planeta e de nós mesmos. Vamos ver então na questão do Livro dos Espíritos, passando a tela, a questão 94. De onde o Espírito toma o seu invólucro semimaterial? E a resposta é: do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o Espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Em bom português, o que o Espiritismo nos traz como informação relevante é que nós somos constituídos dos mesmos elementos do planeta. O planeta e nós temos uma identidade importante no corpo denso, material, e no perispírito, no corpo semimaterial. O planeta está em nós e nós estamos no planeta. O que está fora está dentro. Vamos ver. Começando pela Terra propriamente dita, nós somos ou nos reconhecemos como humanidade. A palavra tem origem em homem, que tem origem em humus, terra fértil. Não. Volta, calma, vai dar certo. Humanidade vem de humus, que é terra fértil. Nesse sentido, a gente precisa se dar conta de que a máxima bíblica presente no Velho Testamento, do pó viestes, para o pó voltareis, não é poesia bíblica, é ciência. Nós somos feitos de poeira cósmica, nós somos feitos de pó de estrelas e a Terra está em nós. Uma vez por ano, recomenda-se exame de sangue. Exame de sangue é para nós.
para o topo da faixa de renda é check-up. Quem faz exame de sangue ou check-up haverá de levar o resultado no laboratório e depois o médico vai avaliar. Informação relevante e presente no diagnóstico da nossa saúde. Precisamos ter uma boa dosagem de ferro, sódio, potássio, zinco, manganês. É quase uma tabela periódica inteira de minerais que jazem nas profundezas do solo e que nós transportamos nas veias. Se houver um déficit em algum desses minerais, por exemplo, ferro, temos um problema, anemia, perdemos força, vitalidade, capacidade de memorização. Não dá para trabalhar, não dá para estudar e não dá para namorar. Então, o que está fora está dentro. Esses minérios que compõem a terra, nós transportamos nas veias. Se eu poluo o solo, se eu jogo toxinas, venenos, se eu mudo a consistência original do solo, algo haverá de repercutir dentro do meu organismo, porque a terra está dentro de mim. Agora sim, passando adiante, não é apenas a terra que está dentro de nós, mas a água. A vida tem origem nos oceanos primitivos. Os primeiros seres vivos microscópicos, os antepassados do novo coronavírus, os seres mais rudimentares da existência surgiram nas águas mornas e salinas desses oceanos primitivos, que se parecem com a água presente no líquido amniótico da gestante, onde nós navegamos por pelo menos 9 meses, transitando nessa água quente e salina. Nós vertemos até hoje lágrimas de alegria ou de tristeza, que tem o sabor dos oceanos. Quem dá entrada no hospital precisando de ajuda, a primeira providência médica é estabilizar o paciente com soro fisiológico. E o soro fisiológico é a receita da vida. Uma porção de água, uma porção de sal, uma porção de açúcar. Viva Zilda Arnes, que na Pastoral da Criança disseminou pelo Brasil e pelo mundo a receita mais básica que traduz vida e livrou do desencarne precoce milhões de crianças no Brasil e no mundo. Pois bem, o mesmo médico que presta atenção na quantidade de minério que nós temos no corpo, haverá de ser aquele que vai dizer: presta atenção na hidratação, 2 a 3 litros de líquido por dia. Não há hidratante importado que livre você do efeito maracujá de gaveta, se você não atentar para o fato de que precisa hidratar-se, 2 ou 3 litros de água por dia. Pois bem, o que está fora está dentro. Se eu poluo a água com esgoto doméstico, com esgoto industrial, com óleos, com lixo, com resíduos de agrotóxico, com mercúrio de garimpo, o que está fora está dentro. E nós vamos abalar a saúde e a resiliência de quem ingere essa água, e somos nós. Passando à frente, falamos da terra, falamos da água, precisamos agora lembrar o ar. Passando a tela, o ar é o elemento ou o nutriente fundamental à vida. Nós vimos os episódios lamentáveis de soterramento em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e as equipes de resgate tentando retirar pessoas ainda com vida debaixo de escombros. Quanto tempo essas pessoas ainda com vida suportam sem se alimentar de comida sólida? 1, 2, talvez 3 semanas. Quanto tempo sem ingerir água ou líquidos? Menos. Talvez 1 semana, no máximo 5 dias. Quanto tempo sem respirar? Não façam o teste. Mas é muito menos tempo, que sugere que a ordem de grandeza do ar na nossa vida é muito maior do que imaginamos. Ainda assim, a poluição do ar no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, provoca 7 milhões de óbitos. Andar por São Paulo na hora do rush, em certas áreas da cidade, por 1 hora, significa o equivalente, em termos de ingestão de poluente e toxinas, a 5 cigarros. As queimadas no Brasil, rotineiras,
que devastam da forma mais vil e criminosa as matas, não sempre a limpeza de pasto, nem sempre é da forma legal. As queimadas pela emissão de fumaça tóxica atingem, pelo menos, segundo vários estudos, 10 milhões de brasileiros que inalam uma fumaça que causa muito problema para a nossa saúde. O ar é o elemento fundamental, é o nutriente mais importante. Tanto que, do outro lado do mundo, na Índia, por exemplo, não se fala do ar como se fosse uma coisa banal. Eles usam a expressão prana. E quem faz aula de yoga ou meditação se apropria de uma informação sobre a função energética do ar que se inala, nutrindo chakras e meridianos. Nós temos, portanto, no ar o pressuposto da vida, ar de qualidade, vida com qualidade. Se eu poluo o ar, se eu despejo fumaça, poeira, material particulado, o que está fora está dentro. O planeta está em nós. Esse ar entra e causa problemas graves à minha saúde. Seguindo em frente, se sabemos de tudo isso, pode passar? Se sabemos de tudo isso, se sabemos que somos parte do planeta, e se somos a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança do Pai, por que nós estamos determinando esse nível acelerado de degradação, destruição e devastação? O que explica a nossa leniência, a nossa invigilância? Por que somos tão distraídos, dispersos e alienados em relação à única casa planetária que temos? Nesse momento não tem plano B. É aqui que as coisas se resolvem. Vamos fazer aqui rapidamente a recapitulação de aspectos preocupantes do nosso tempo, amparados na ciência. Por favor, seguindo em frente. Aquecimento global. Se Kardec estivesse entre nós, sendo ele alguém muito afeito à metodologia científica, jamais cometeria a imprudência de acreditar no terraplanismo, jamais endossaria a tese de que vacina com sarampo não protege, jamais seria um negacionista climático. Há uma profusão de dados, estatísticas, modelagens que explicam que a Terra está aquecendo. Neste ano de 2020, eu fiz uma reportagem que foi ao ar no Jornal Nacional, mostrando o recorde de temperatura no continente antártico. 20,75 graus Celsius na Antártica. Eventos extremos, mudança do ciclo da chuva, mudou o clima, não há como discutir. Técnicos do CEMADEM, que é o órgão federal que monitora clima e risco de deslizamento e enchente, dizem que em São Paulo... Quem aqui é de São Paulo, por favor, levanta o braço, só para eu visualizar. Legal. Então saibam, levem de volta na bagagem uma informação relevante, científica. Na década de 1960, havia um episódio de chuva acima de 100 milímetros por ano. Isso é medido. Hoje são 4, no mínimo, chuvas acima de 100 milímetros. Ou seja, em 24 horas, numa área equivalente a 1 metro cúbico, choveu o equivalente a 100 litros. Em Santos, onde vimos aquela tragédia do deslizamento de terra, choveu em 24 horas, no espaço de 1 metro cúbico, quase 300 litros de chuva. É o novo normal do clima. Kardec, como homem de ciências, teria atenção para isso. Aquecimento global agravado pela queima progressiva de petróleo, carvão e gás, somos nós. Lixo orgânico que apodrece a céu aberto e emite gases estufa. Destruição das florestas. Vamos adiante. Novo coronavírus. Surgiu aonde? Na China. Aonde? Em mercados populares, onde há criação e abate de animais vivos. O coronavírus veio do mesmo lugar onde surgiu a gripe aviária e a gripe suína. Nós criamos ou aceleramos a mutação viral dessas 3 doenças que se transformaram em pesadelo para a nossa espécie. Precisamos ter a noção disso. Nós banalizamos a nossa relação com os animais. Nós consideramos animais coisas.
Quem cria porcos ou suínos, frango ou boi, se considera produtor de proteína animal. Proteína animal não tem, eu não tenho relação emocional ou ética com proteína. Proteína é coisa, animal tem alma. O Espiritismo traz essa informação. E nós no Espiritismo sabemos que existe um degrau evolutivo onde o princípio espiritual, ele tem a experiência da agregação molecular no reino mineral, evolui para a primeira sofisticação, primeiro laboratório de vida complexa, que é o reino vegetal, onde ele realiza troca de gases pela fotossíntese, necessita de água, nutrientes do solo. Até hoje o nosso organismo possui rudimentos tecnológicos do reino vegetal. Evoluímos para o reino animal, onde temos o instinto preponderante e os rudimentos de inteligência, num corpo complexo, que vai resultar mais tarde no aparecimento do ser hominal, intelecto superior, percepção de Deus, intuição, capacidade de elaborar sinfonias maravilhosas ou arquiteturas, prédios e monumentos espetaculares. Os degraus se comunicam. O Espiritismo evoca uma relação ética com os outros seres vivos, aonde a dor e sofrimento imposto, mesmo no ato de ingestão de proteína animal, deve-se esgotar todas as tecnologias, para que não haja dor, crueldade e sofrimento no processo de criação, transporte e abate de animais. Nosso destino é não se alimentar de animais. No Espiritismo, uma das respostas lá do século XIX, carne se alimenta de carne, a carne nutre a carne. Nós já estamos embicados no mundo de regeneração. A produção de proteína animal através de bovinos é o principal vetor de desmatamento da floresta amazônica. Quem quer comer carne, quem quer fazer churrasco, o Espiritismo não proíbe de forma alguma, mas a relação ética que se estabelece com os outros reinos da criação determina que sejamos mais vigilantes em relação à origem dessa proteína. Porque a carne onde houve sofrimento, dor e crueldade, nós ingerimos cotas fluídicas de dor, crueldade e sofrimento. Seguindo adiante, outra questão importante, água. Nós temos a mudança do ciclo da chuva determina ou enchentes em intervalo de tempo curto ou falta d'água. Para petróleo tem plano B, para água não. E a água que nos interessa precisa responder, isso está na lei brasileira e no mundo inteiro. Ela precisa ser insípida, inodora, transparente, sem patogênicos. Nós precisamos prestar atenção no avanço da desertificação por razões naturais ou antrópicas. Alguns empresários, não é a maioria, pouco éticos no meio rural, fazem irrigação sem prestar atenção na resiliência da bacia hidrográfica. Essa é a sentença de morte ou de colapso da civilização. Civilizações do passado, como os vikings, os maias ou os habitantes da ilha de Páscoa, desapareceram do mapa a partir do momento em que deixaram de ser sustentáveis. E o primeiro risco de colapso surgiu com o desaparecimento da água potável. Seguindo em frente, nós inventamos o lixo. Não existe lixo na natureza. O lixo de origem vegetal ou animal, a própria natureza metaboliza e transforma em algo interessante, nutriente, humus. O nosso lixo não se decompõe com facilidade ou não se decompõe mesmo. E nós estamos saturando esse mundo de lixo. E nós não prestamos atenção no ato banal da coleta seletiva que Curitiba foi pioneira no Brasil como política pública. Eu fiz uma conta aqui, o brasileiro médio está vivendo 72 anos. Brasileiro médio. Se você pegar 1 quilo de resíduos por dia que a gente gera, é mais do que isso. Mas para facilitar a conta, se eu faço a coleta seletiva e segrego papel, papelão, metais, plástico e vidro,
Ao final da minha existência, eu terei segregado mais de 26 toneladas daquilo que não merece ser chamado de lixo. Quem vos fala mora em apartamento no Rio de Janeiro e, além de fazer coleta seletiva do lixo seco, eu sou um vermicultor. Tenho muito orgulho de ter minhocas. Trabalhando, é verdade, 24 horas por dia, sem salário, sem 13º, sem férias, sem hora extra, mas elas gostam. E elas transformam parte do meu resíduo em adubo orgânico de excelente qualidade. Hashtag outra coisa, lixo desse jeito não tem graça. Vamos em frente. Seguindo em frente, eu fiz a conta nessa manhã, acessando dados oficiais. O Brasil tem hoje 2.617 diferentes produtos agrotóxicos circulando no mercado. E nos últimos 1 ano e 3 meses foram licenciados pelo atual governo 503 novos agrotóxicos. Não vou entrar no mérito se agrotóxico funciona ou não. Eu vou afirmar que sem orientação agronômica e com a pressão da indústria química, há exagero na pulverização de pesticidas nas lavouras. O que está fora para dentro. Nós estamos nos envenenando lenta e progressivamente por invigilância, por leniência, por irresponsabilidade. A gente precisa dar uma guinada aí. Porque no Brasil se pulveriza agrotóxico, inclusive por avião, e boa parte do veneno se esparge para fora da lavoura, determinando que mulheres que amamentam tenham no seu leite toxinas do veneno, determinando que a água tenha resíduos de veneno, determinando o desaparecimento de abelhas. No sul do país, isso está amplamente diagnosticado, pesticidas que desaparecem como espécie polinizadora, fundamental para a nossa saúde e para um cardápio que compreende mais de 60% de pratos que têm origem da polinização de abelhas, morcegos, pássaros, antas, macacos e outras espécies. Seguindo em frente. Preste atenção, por favor, nesse nome, porque os geólogos já estão aplicando no seu conhecimento uma nova era da humanidade, denominada Antropoceno. Antropoceno significa uma nova era geológica em que não é mais possível explicar o planeta sem nós. Nós interferimos tanto nos ciclos da natureza que o planeta não é mais passível de qualquer explicação sem nós. É como se o planeta fosse um hospedeiro e nós fôssemos um parasita. E o parasita determinou mudanças no metabolismo do hospedeiro. Próximo, outro neologismo, ecocídio. O Tribunal Internacional Penal de Haia, na Holanda, já acolhe processos por crime de ecocídio, quando governos, de forma irresponsável, determinam grandes impactos sobre o meio ambiente, desrespeitando interesses coletivos, o direito de termos saúde, longevidade e qualidade de vida. Seguindo em frente. É interessante, esse novo tempo, para muitos historiadores e cientistas, não tem precedentes na história da humanidade. Nós vivemos um tempo em que pode ser definido como aquele que registra uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, que tem a nossa digital e o nosso DNA. Aí vem a Igreja Católica, como várias outras tradições, e acorda para a emergência dessa crise qual é a resposta que as religiões e as tradições espiritualistas têm para o enfrentamento dessa crise. Na última eleição para Papa, como reza a tradição, os cardeais se reúnem na Capela Sistina e elegem um novo Papa, o novo chefe da Igreja e o novo chefe de Estado, porque o Vaticano tem corpo diplomático, voz e vez em vários fóruns internacionais. Quis o destino que na última votação escolhessem um Papa argentino, Cardeal Bergoglio, que tem a prerrogativa de escolher o nome pessoa jurídica. O nome dele é Bergoglio, mas como Papa ele vai escolher um nome fantasia.
e o nome fantasia na tradição católica determina o rumo político do pontificado. Ou seja, se Bergoglio quisesse escolher o nome Pio, seria Pio XIII. Seria uma homenagem àquilo que o nome Pio aponta como rumo de administração e interpretação teologal da Bíblia. Se ele escolhesse Bento, seria Bento XVII. Seria uma homenagem ao que o nome Bento significa e aponta como perspectiva de gestão. Nunca antes houve um Papa Francisco, e Francisco é um santo popular da Igreja. Como se explica isso? E nós vamos descobrir aqui sinergia entre o argentino e o Poverello de Assis. Em que sentido? 8 séculos atrás, na Úmbria, na cidade de Assisi, na Itália, que está toda de quarentena, nós tivemos um espírito que reencarnou com a missão de constranger uma igreja opulenta e corrupta, constranger o luxo do papado, constranger a distância que separava o Vaticano do Evangelho. E vem Francisco, o Poverello de Assisi, e que inspira Bergoglio depois de ouvir de um cardeal brasileiro, antes de escolher o nome. Isso aqui é fofoca vaticana. Dom Cláudio Ume chegou e falou: não se esqueça dos pobres. E aí vem Bergoglio e anuncia Papa Francisco I. E o cardeal Bergoglio, como Papa Francisco, além de representar uma ruptura no establishment da cúria, incomodando interesses que nem sempre são convergentes com a lei de amor do Evangelho, lança a primeira encíclica da história da Igreja, impregnada de ciência, e que pegou carona no título a um trechinho do Cântico das Criaturas de Francisco, Laudato Si, louvado seja. Eu vou dar um spoiler da encíclica, se me permitem. Quem não quiser ouvir, tapa o ouvido. A encíclica é fácil de ler e traz na sua conclusão o seguinte: o atual modelo de desenvolvimento não nos interessa, porque a um só tempo ele acelera a destruição da natureza e ele não teria compromisso com a erradicação da miséria, soluções para a pobreza, soluções para a exclusão social. Destrói o meio ambiente e não resolve o social, não nos interessa. Esse foi o recado do Papa Francisco. Seguindo em frente, Francisco era tido como louco, como desequilibrado, como alguém que não deveria ser levado a sério, porque conversava com os pássaros, com as borboletas, com o lobo. E as pessoas viam de longe e falavam: nossa, ele tem alguma coisa esquisita. Francisco reconheceu a presença do sagrado na natureza, coisa que nenhum místico da Igreja até então, ou do cristianismo, havia feito com tanta contundência. Significa dizer que, sem prejuízo da nossa condição de sermos o topo da cadeia evolutiva, nós somos absolutamente interdependentes com seres dos outros reinos da criação. Cada pequeno ser, por mais desprezível e insignificante que nos pareça, na nossa ignorância, no nosso analfabetismo ambiental, ele cumpre uma função estratégica para o equilíbrio, para a resiliência do todo. Francisco I escreveu uma encíclica inspirada em Francisco de Assis, trazendo soluções, apontando caminhos, enfrentando essa crise. Vamos em frente? O que diz a doutrina dos espíritos sobre esta crise ambiental sem precedentes na história da humanidade? É importante salientar que o professor Hippolyte, na segunda metade do século XIX, viveu uma época, no exercício do trabalho da codificação, onde não existia a palavra ecologia, não existia a palavra sustentabilidade ou a expressão desenvolvimento sustentável, muito menos a expressão meio ambiente. Entretanto, a nossa doutrina querida
dos espíritos, pode-se dizer, é a minha opinião, é pioneira, é vanguardeira na abordagem dos temas que hoje são capitais e fundamentais para a compreensão da nossa realidade e para a busca de soluções para esse impasse civilizatório causado pela destruição da casa planetária. São várias passagens que ilustram isso. Dada a brevidade do tempo, eu vou me restringir aqui a algumas. Vamos ver. Seguindo em frente. No capítulo que reporta a lei de destruição, a pergunta é lei da natureza a destruição? E a resposta da espiritualidade maior é: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Neste trecho do Livro dos Espíritos, o que está muito claro é: tudo na matéria é temporário, nada é, tudo está. E se estamos inseridos na lei de evolução, é forçoso que tudo o que aparece no mundo material em algum momento desapareça para dar lugar a algo mais sofisticado, elaborado, mais complexo, mais evoluído. Isso é da lei de Deus. Nada é, tudo está. Faz parte. Seguindo em frente, na compreensão desse tema, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A pergunta é clara, Kardec é lógico. Se existe uma lei de destruição, por que então os seres vivos são dotados de instinto de sobrevivência ou desenvolvem habilidades para não perecer? E a resposta é reveladora. A fim de que a destruição não se dê, prestem atenção nisso, antes do tempo, toda destruição antecipada obsta, atrapalha o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Meus amigos, Eclesiastes, no Velho Testamento, nos traz a informação relevante de que tudo tem o seu tempo certo, tudo ocorre no momento adequado. O que precisamos estar atentos para escapar de uma generalização imprópria, de atribuir todo e qualquer problema que ocorra no planeta à lei de destruição, porque essa é uma leitura capciosa, essa é uma leitura míope, como se toda e qualquer destruição estivesse avalizada por Deus no sentido de que é assim que a evolução segue. Não é esse o entendimento da doutrina espírita. A destruição é imposta de forma assodada, ignorante, apressada, criminosa por nós, atinge a lei de evolução, retarda processos evolutivos. É isso que a doutrina espírita reporta. Eu acabei de falar do novo coronavírus, gripe suína, gripe aviária e outros flagelos que poderão ocorrer com a nossa espécie se permanecermos invigilantes aos modos mais corretos e éticos de tratar animais. Nós somos responsáveis por boa parte da destruição que ocorre hoje no mundo e que nos atinge, e que o livre-arbítrio sendo soberano, Deus permite que, ainda que agravando dor e sofrimento, aprendamos com a dor e o sofrimento causado por nós. É um processo pedagógico, doloroso, mas necessário. A pergunta é: se temos a informação de como proceder, como gerar emprego e renda sem destruir o meio ambiente, como produzir riqueza sem acelerar a devastação, por que insistimos no erro e quais serão as consequências disso? Seguindo em frente, portanto,
o Espiritismo nos traz, no capítulo da Lei de Conservação, a informação preciosa sobre o que é necessário e o que é supérfluo. O nosso deslumbramento na matéria, você pode ir a cada 5 segundos mudando o slide. Que aqui temos uma sequência de um trabalho de um artista plástico, Hugo Gallen, no Instagram. Pode ir passando. O que não nos é necessário será demonstrado para nós de forma invariavelmente dolorosa ou desconfortável. Espíritas, não se deslumbrem com Black Friday. Espíritas, não se deslumbrem com o Natal pagão. Espíritas, não vão passear no shopping para ver no shopping se precisam comprar alguma coisa. Aí parou. Porque nós estamos sendo testados no nível de vulnerabilidade à matéria, que é perecível e descartável. Não levaremos nosso patrimônio, nossas posses para o reino espiritual. A matéria é acessório. A matéria não deve ser protagonista da nossa passagem pelo planeta. O consumo é um ato político. Consumo não é só entretenimento e lazer, é um ato político. Tudo que se compra, você vai determinar um efeito cascata na cadeia evolutiva, na cadeia de negócios daquele produto. Discrimine as marcas que não cuidam da forma adequada do meio ambiente. Priorize as marcas que têm selo verde ou certificação ambiental. Façamos a nossa parte. O consumo favorece a vida, o consumismo não. O consumismo remete a excesso ou desperdício. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica as diferentes categorias de mundos habitados e revela que o mundo primitivo de onde nós somos egressos, um mundo primitivo. A principal característica de quem está no mundo primitivo é o apego à matéria. Sejamos vigilantes. O consumismo, ele tem uma armadilha, que é jamais saciar a sanha de consumo de quem se diverte consumindo, de quem confunde bens com status, prestígio, e aí resvala-se num erro moral, num problema moral gravíssimo, que é a ostentação de marcas de roupa, de tênis, de smartphone, de veículos. No Rio de Janeiro eu gosto de brincar com os amigos espíritas, só com os amigos espíritas, que tem carrão, aquele carro de 6, 7, 8 toneladas, 4x4, sem precisar subir ladeira de terra ou com lama, a maior parte do tempo sozinho com aquele bólido. E eu pergunto, por isso permaneceria um tempo no umbral depois de desencarnado. Você comprou um veículo ou um carro alegórico? Entre outras provocações sadias, quando for comprar um veículo, se precisar, faça essa pergunta, é uma dica do amigo. Carro para você é meio de transporte ou é carro alegórico? Você está ali para se locomover ou para desfilar? Tem muita coisa envolvida na resposta. Portanto, necessário e supérfluo. Inocule o antivírus do consumo sustentável, do consumo consciente. É um pedido de Kardec. A codificação fez essa distinção no século XIX. Não havia shopping center na época de Kardec. Não havia outdoor como há hoje. Não havia curso de publicidade e marketing como há hoje. Não havia Black Friday. Em mais de 160 anos nós nos vemos, nós nos percebemos enredados em convites à tentação que depõem contra o planeta e contra a nossa evolução. Vamos em frente? Essa é a minha pergunta favorita e a resposta que eu mais prezo no Livro dos Espíritos, pelo trabalho que me apraz fazer. Questão 705, porque a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem. É que o homem a negligencia, é ingrato. E, no entanto, é ela uma excelente mãe. Frequentemente, ele, o homem e a mulher, ainda acusam a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se.
Se Kardec, na era do Twitter, precisasse resumir isso numa frase, provavelmente faria uma hashtag: menos é mais. Faz a diferença. Não precisa fazer voto de pobreza. Exercite a simplicidade, franciscana ou não, mas a simplicidade. Eu não preciso de tudo isso, closet. Eu não preciso de um carrão como esse, concessionária. Eu não preciso ir no shopping para me divertir. Eu posso replicar o passeio favorito de Sócrates na antiga Grécia, desfilando pela feira livre dizendo: que maravilha perceber quantas coisas eu não preciso para existir. Seguindo em frente, por favor. Enquanto isso, nos centros espíritas fica a sugestão para os amigos atentar para a eficiência energética, atentar para coletores solares em lugar de chuveiro elétrico ou boiler. Esse país tem 280 dias de sol por ano, é um país solar. Placas fotovoltaicas, dependendo do caso, podem ser interessantes, considerando o payback do investimento, porque a energia por vezes fica cara com a tarifa vermelha. Telhados ecológicos, pode ser um telhado verde, pintado com tinta branca reflexiva para não acumular calor e não precisar ligar ar-condicionado ou ventilador. Biodigestores, onde a matéria orgânica vira gás de cozinha. É fantástico, um fogareiro permanente a partir do lixo orgânico que você coloca no biodigestor. Foz do Iguaçu é um exemplo fantástico de uso inteligente de biodigestor para dejeto de suínos. Coleta de água da chuva para fins não nobres, lavagem de pisos, janelas, rega de jardim, água para reserva de incêndio. Se quiser lavar o carro, eu não lavo. Meu carro só é lavado por São Pedro, exceto quando minha mulher, querida Cláudia, vendo que não está chovendo há tanto tempo, passa o dedinho dela na carroceria, vendo que há uma craquinha de poeira ou gordura, diz, e ela é bem sintética, agora chega. E a gente vai procurar um lugar onde a lavagem seja feita não com água, mas com cera de carnaúba. Tem várias opções inteligentes. Usar água potável para lavar carro? Eu não. Coleta seletiva de lixo, Curitiba abriu os caminhos no Brasil, não vamos relaxar. E aqui, meus amigos, substituição dos copinhos plásticos. Me perdoem, eu vou falar aqui amorosamente. Copinho plástico de água fluidificada você usa 2 ou 3 segundos. Leva 3 ou 4 séculos para se decompor. Essa embalagem infame, quem inventou o copo plástico está ardendo no mármore do inferno até hoje. Aí alguém vai dizer, mas André, e como é que fica? Quem vem para o centro, ao Deus dará, palestra de graça, que tem que ser. Passe de graça, que tem que ser. Aguinha fluidificada de graça, porque tem que ser. E o centro que a providencia? Neca, não. Então vamos sugerir aqui amorosamente o seguinte procedimento, vocês discutam nas casas espíritas, porque isso é preparar o mundo de regeneração. Não haverá copinho plástico de água fluidificada no mundo de regeneração. Pode me cobrar. Pode cobrar. O que fazer então, André? Se a gente colocar copinho de vidro ou outro, vai ter que lavar depois, é água. Não usa copo de vidro. Ah, mas o copo de papel é mais caro e não está sobrando dinheiro para a instituição. Não usa copo de papel. Ué, André, e aí, o que faz? Nada. Quem quiser água fluidificada, traga a garrafinha, traga o copinho, reserva um lugar no centro, vibra e as coisas acontecem. Senão a gente fica aquele espírita pagão que quer tomar um passe e não acredita no passe coletivo, não acredita que a espírita não leu André Luiz, não leu as obras de Divaldo, mostrando os bastidores do centro espírita na hora do passe.
O médium passista é importante sim, mas quando ele não está lá, o trabalho acontece. Então, água fluidificada, quem quer, providencie. E a cúpula espiritual da casa fará a sua parte. Desculpa a sinceridade. Coleta de óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha causa à natureza o mesmo dano que em nós. Vai entupindo tubulação, ou não se misturando com água, causa um problema para a rede de abastecimento. Compras sustentáveis, precisa comprar alguma coisa, eu já dei as dicas. Selo verde, certificação ambiental, as marcas mais éticas e comprometidas. Carona solidária. Já pensou? Instituição espírita, mega estacionamento, todo mundo chegando, cada um no seu carrinho. Vamos promover carona solidária, bota bicicletário, tenta se informar quem é que está vindo do Guabirotuba. Era onde morava uma das tias minhas aqui em Curitiba. Quem está vindo do Guabirotuba? Não, tem um pessoal que mora ali. Vamos junto. Aliás, tem um ditado africano tão bonitinho. Olha que bonitinho o ditado que vem de lá. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. Solidariedade, carona solidária, tudo a ver. Dá para fazer. Informação que remete a uma nova prática. Vamos em frente. Seguindo em frente, por favor. Chico, certa vez disse, eu tive o cuidado de registrar. Natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Os homens e as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós temos esse mandato. Nós podemos modificar a criação de Deus. Aí vem Chico e diz, nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Olha a condicionante. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a receber essa era, pensamento coletivo, nós juntos podemos gerar muitos impactos, nós juntos podemos ser provedores de muitas soluções que beneficiam o coletivo. É disso que estamos falando. São muitos os especialistas que afirmam que o projeto humano só pode dar certo se for um projeto coletivo. Enquanto for cada um por si, não vai dar certo. Vejam o esforço do planeta agora para desacelerar a corrida viral desse novo coronavírus. É um esforço coletivo, em benefício da coletividade, de todos nós. Vamos em frente. Podemos ir? Muito bem, aqui. Nós espíritas, vamos admitir, adoramos a palavra missão. Você não sabe se a pessoa espírita, depois de 15 minutos de conversa, ela encaixa uma palavra missão, você é espírita. E a gente emprega a palavra missão das mais diferentes maneiras. Eu estou preocupado, eu não sei ainda qual é a minha missão. Eu acho que essa é a minha missão. Eu estou feliz da vida porque hoje eu descobri qual é a minha missão. É do jogo, adoramos a palavra missão. A minha sugestão é, muda a tela, que vocês empreguem essa palavra no plural. Missões. Faz sentido. Ser um bom pai, uma boa mãe, missão. Ser um bom filho, uma boa filha, missão. Ser um bom trabalhador, remunerado ou não, missão. Ser um bom vizinho, ser um bom eleitor. São muitas missões. Acrescente uma nova, se não tiver no seu checklist. Cuida bem da tua casa planetária, porque é nesse tempo dessa encarnação que não falta informação sobre riscos sistêmicos, riscos de colapsos, por conta do uso mal baratado de recursos naturais. Não sei se vocês se lembram, antes da reencarnação, vocês assinaram um contrato, eu também. Vocês se lembram disso? Não? Me dá mais um minuto.
O contrato é de inquilinato espiritual. Quem vive de aluguel aqui sabe que antes de se mudar para a casa do dono da casa, assina-se um contrato. E esse contrato reza, entre outras coisas, que ao deixar um imóvel que não lhe pertence, você deverá devolvê-lo, no mínimo, nas mesmas condições em que o encontraste. Agora vamos ao contrato que vocês assinaram. Reencarnou num planeta que é a nossa casa planetária, mas não nos pertence. E está lá no contrato, pode ver. Não é letra miúda, não. É ético devolver o planeta, no mínimo, nas mesmas condições em que nós o encontramos, para quem vier. E presta atenção, senhor e senhora reencarnacionista. Eventualmente quem volta é você. Hashtag se liga na missão. Próximo slide, por favor. Vamos em frente. Fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso norte magnético. Nós espíritas sabemos o que precisa ser feito. Nós estamos aqui para aprender a exercitar o amor sacrifício, o amor renúncia, o amor doação, o amor desinteressado, não importa a quem. Reforma íntima compreende: ame-se, ama ao próximo como a ti mesmo e ame o planeta, ame a sua casa planetária, cuida bem dela. É ela que provê você e seus filhos, seus netos de vida, vida em abundância, saúde, longevidade. É caridade cuidar bem da água, do solo e do ar. É caridade prestar atenção no alimento que a gente serve para os nossos filhos e netos. É caridade não usar veículo automotor que queima combustível, agrava a poluição do ar e o efeito estufa, podendo ir a pé, podendo ir de bicicleta ou usando o transporte público. É caridade. É caridade. Seguindo em frente. A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz uma revelação importante com a ajuda de Francisco Cândido Xavier. Há quase 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico que presidiu, coordenou os fenômenos que resultaram da formação do magma, na composição dos gases que passaram a determinar a atmosfera, a definição da taxa de salinidade dos oceanos. Cada pequeno detalhe desse planeta que é o mais bonito da Via Láctea foi coordenado por Jesus. Ele comandou esses trabalhos dos engenheiros siderais. O que Jesus deve estar achando neste momento da destruição sistemática de sua obra, concebida com tanto amor e desvelo? O que Jesus teria a nos dizer sobre todos os relatórios que emergem de instituições científicas, organismos multilaterais, universidades, mostrando como a nossa espécie tem acelerado a entropia do software inteligente da vida? Se Jesus é o nosso modelo e guia, antes de jogar lixo no chão, antes de desperdiçar água e energia, antes de ostentar a abundância onde há tanta escassez, o que Jesus teria a dizer? Por favor, em frente, e esse é o último slide, agradeço a atenção. Eu estou falando aqui uma coisa óbvia, depende de nós. Nós somos os regentes do nosso destino. Nós estamos definindo qual será a qualidade física, biológica do mundo de regeneração. Quanta água limpa haverá no mundo de regeneração? Qual será o clima do mundo de regeneração? Quantos resíduos e rejeitos haverá no mundo de regeneração? Qual a biodiversidade do mundo de regeneração? Haverá floresta de araucária e mata virgem no mundo de regeneração? Depende de nós. O meu desejo sincero nessa terra que eu amo tanto, porque ela está no meu sangue, a minha família ainda está no Paraná, louvando Kardec, no cuidado protagonista que ele teve de nos alertar para o senso de urgência no cuidado com a vida, que eu e vocês, que todos nós, possamos doravante fazer as melhores escolhas
em favor de nós mesmos, do próximo e da nossa casa querida no orbe da terra. Muito obrigado.